Cada um de nós é impulsionado a descobrir novos horizontes e realidades. O canal Espírita, Portal do Consolador, tem o compromisso de divulgar e relembrar os ensinamentos trazidos por Jesus e a codificação dos ensinamentos dos Espíritos, feita por Allan Kardec. Somos uma plataforma que divulga a mensagem de Jesus e dos bons Espíritos. Diariamente, divulgamos conteúdo espírita de qualidade. Torne-se membro do nosso canal, colaborando e ajudando a divulgar a Boa Nova. Contamos com você. Portal do Consolador. Inscreva-se em nosso canal. Estamos também nas diversas redes sociais: YouTube, Instagram, Facebook e TikTok. Compromisso em divulgar boas mensagens. Portal do Consolador. Boa noite, amigos e amigas. Sejam muito bem-vindos a mais um programa na Era do Espírito. Boa noite, Marcos. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Boa noite, Dirciné. Que Jesus nos abençoe e que possamos estar aqui envolvidos em vibrações de amor para mais um na Era do Espírito. Isso mesmo, né? Então, que sejamos sempre aí, né, envolvidos por essas vibrações que estão presentes nesse trabalho que a gente realiza, nessas reflexões. E hoje, né, trazendo o tema, o Marcos traz para a gente o tema educação da criança autista, né, que é esse olhar aí, né, dentro da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus. Mas antes da gente iniciar, vamos aí, né, a serenar os nossos pensamentos, nos conectando aí aos benfeitores desse momento, serenando também os nossos sentimentos e nos deixando envolver sempre por estes benfeitores que estão ao nosso redor, que querem aí o nosso bem e que nos guiam sempre para o bom caminho. Que possamos também, assim, ser aquele exemplo que vai guiar os nossos irmãos, que vai levá-los também a ter esse olhar de progresso, esse olhar de amor, fraternidade, para consigo, para com o próximo, para com toda a humanidade. Assim, rogando ao mais alto que nos envolva, mas que principalmente envolva o nosso irmão Marcos Demário, para que ele nos passe aí essa reflexão, esses pontos que nos trouxe, sabendo que foram construídos com carinho, com estudo, né, e com muita dedicação. E que nós possamos sempre estar à disposição desses benfeitores para melhor absorver o que vai nos ser passado. Assim, vamos iniciar mais um programa na Era do Espírito, dando graças a Deus. Que assim seja. Bom, Marcos, então hoje você vai falar para a gente a educação da criança autista. Então a palavra é sua, né? Você vai fica à vontade. Obrigado, Dircinéia. Autismo é um tema que está sendo muito falado e pessoas às vezes nos procuram para fazer a pergunta: por que tem nascido tanta criança com essa problemática do autismo, mas também da síndrome de Down, enfim, essas síndromes e transtornos? O que o Espiritismo tem a dizer a esse respeito
E como lidar com a criança que possui o autismo? Bom, então vamos por partes. Primeiramente, para entender o lado da nossa ciência. Na verdade, o autismo é conhecido como TEA, ou seja, transtorno do espectro autista, porque o autismo ele possui diversos graus, do mais leve ao mais grave, do mais superficial ao mais profundo. Então, quando nós falamos, a criança é autista, nós temos que compreender que, antes de mais nada, precisamos saber qual é o grau desse transtorno. Agora, de uma forma geral, na classificação que a ciência já faz, de uma forma geral, a criança autista, ela vive no mundo próprio, tem muita dificuldade do relacionamento social, da convivência com os outros e normalmente revela muita inteligência. A ciência oficial não sabe quais são as causas do autismo. Pesquisas estão sendo feitas e eles estão procurando essas causas a nível neurológico, genético, hereditário. Mas a ciência médica não sabe explicar as causas do autismo. Não sabe, por exemplo, explicar por que numa família nasce uma criança dita normal, perfeita, depois a mãe engravida novamente e o segundo filho vem com a síndrome do autismo, vem com esse transtorno. E aí ela tem um terceiro filho. O terceiro filho vem normal. E a ciência, diante disso, está meio perdida. Nós vamos tentar fazer um mapeamento genético dos pais, da família. E aí, então, se diz que para esse filho que veio com o transtorno do espectro autista, houve uma falha genética. Mas não se sabe explicar exatamente o como, o porquê disso. Bem, entra então a doutrina espírita com a imortalidade da alma e a reencarnação. Mas nós temos visto espíritas se precipitarem nessa explicação. Por exemplo, tem pessoas falando aí, em nome do espiritismo, que toda criança autista cometeu suicídio em vida passada. Isso não é verdadeiro. Não podemos fazer essa afirmação. O suicídio numa vida passada pode até, em determinados casos, ser sim a causa do autismo atual, mas não em todos os casos. Pesquisas realizadas por espíritas sérios, né, e realmente em comunhão com as mensagens, com os ensinos dos espíritos superiores, têm mostrado que existem várias causas espirituais reencarnatórias para o transtorno do espectro autista. Suicídio pode ser uma causa? Pode, mas tem outras. Por exemplo, o espírito pode, em encarnação passada, ter muito mal utilizado a sua inteligência. E ao invés de ter promovido o bem, ele pode ter promovido o mal. E então ele agora traz consigo a culpa, que é uma coisa muito íntima, interior. E aí ele tenta fugir do convívio social porque ele carrega essa culpa, está lá no seu inconsciente, do mal que ele fez no passado. É uma das causas possíveis. Outra causa possível é que ele, diante do seu endividamento junto à lei divina, ele, constrangido a reencarnar, ele está tentando fugir dessa reencarnação. Ou seja, a lei divina o obrigou a reencarnar, embora ele não quisesse. Então, ele, revoltado,
ele diz, tudo bem, reencarnei, mas não vou conviver com ninguém. Eu vou me fechar no meu mundo. É uma causa, que é a fuga de si mesmo, a fuga das responsabilidades, das consequências do mal que foi praticado no passado. Então, o Espiritismo nos diz que existem várias causas, vários gatilhos para o autismo. Então, nós não podemos aqui bater numa única tecla. Mas, independente das causas, porque nós não vamos resolver o autismo vasculhando as causas. Nós temos que enfrentar essa condição desse transtorno, que inicialmente era considerado um transtorno psiquiátrico. Hoje não mais. Isso já saiu da esfera da psiquiatria. É um transtorno de ordem psicológica, às vezes neurológica, e que está sendo estudado. Mas o nosso problema com a doutrina espírita é que Kardec não abordou isso. Quem foi que disse que não? Abordou, sim. Mas, lá na metade do século XIX, nós não tínhamos toda a classificação que temos hoje dos chamados transtornos mentais. Nós não tínhamos, lá na metade do século XIX, a classificação de síndrome de Down, de autismo, etc., etc. Mas Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, vai tratar disso lá no item sobre a idiotia e a loucura. Idiotia era a classificação da época. A psiquiatria nem existia na época de Kardec. Ela vai vir depois, através dos estudos psicológicos que já eram realizados, como Herbart, por exemplo, que foi um psicólogo alemão, e, na sequência, e a partir da própria França, nós vamos ter o Dr. Pinel, que é muito importante na área da psiquiatria, Charcot, outro grande médico psiquiatra, e aí as classificações começam a vir. Aliás, nós temos Pierre Janet. Janet, por exemplo, foi diretor do Hospital de Salpêtrière. O Hospital de Salpêtrière é um hospital para loucos, é um hospital para alienados. E quando se classificava a pessoa como louca, era louca, pronto, e acabou. Mas ele disse, não, tem loucuras e loucuras, alienados e alienados. E nós temos que fazer essa distinção e separá-los. Os tratamentos não são exatamente idênticos. E não podemos jogar a pessoa chamada idiota ou louca lá numa cela e tratá-lo como se fosse um animal. Ele é um ser humano. Então, graças a esses médicos que lançaram a psiquiatria, é que nós começamos, então, a entender as diversas síndromes, os diversos transtornos, e começaram, então, as classificações médico-científicas a esse respeito. Na verdade, o autismo sempre existiu, mas ele era confundido com essa idiotia e com essa loucura. Nada mais do que isso. E aí, então, Kardec tem um diálogo muito importante, que é fazer o seguinte: ok, tem uma criança autista aqui comigo, na minha família. Seja meu neto, seja meu filho, sobrinho, enfim, tem uma criança autista. É um espírito fechado no seu próprio mundo. Às vezes ele é agressivo, outras vezes não. Como espírito, ele sabe o que está fazendo? Como espírito, ele consegue receber as minhas orientações, a minha educação, ou ele é completamente alienado e não adianta eu fazer nada? E aí, o que os espíritos explicam? Sim, como espírito, ele é lúcido. Ele sabe, sim. Tá? Agora, o corpo e o transtorno mental que ele traz não permitem a sua real manifestação. Mas quando ele está semi-desprendido do corpo, que é a chamada emancipação da alma, ele sabe sim, muito bem.
E na Revista Espírita, Kardec traz o diálogo com um autista. Claro, na época não tinha essa classificação, né? Então ele tem a conversa com um chamado idiota, não? Um autista. E ele pergunta: você tem consciência do que falam para você? E ele responde: sim. Sim. Mas o meu corpo não me permite a manifestação. Mas como espírito, sim. Isso nos faz lembrar a nossa querida Nancy Pullman de Girolamo. A Nancy já está desencarnada. E a Nancy foi a criadora, com outras companheiras, da instituição beneficente Nosso Lar, que tem sede na cidade de São Paulo, que é uma instituição voltada exclusivamente para atender, como se falava antigamente, as chamadas crianças excepcionais. Ou seja, as crianças com transtornos profundos, com deficiências profundas, com necessidades especiais. E a Nancy conta um caso muito interessante, bastante significativo. Certa vez, receberam lá na instituição um bebê. E eles eram uma criança organicamente totalmente disforme. Totalmente. Tá? E que só fazia grunhidos, necessitada de tudo, uma situação de saúde extremamente delicada, e que sobreviveu durante 2 meses. E veio a desencarnar. E ela falou assim, e nós registramos aquele caso, sobre o qual, basicamente, não pudemos fazer nada. Tempos depois, muito tempo depois, numa reunião mediúnica, um espírito começa a dar a comunicação e, dirigindo-se a Nancy, diz assim, eu vim hoje aqui agradecer tudo o que vocês fizeram por mim nesta instituição. E a Nancy, então, pediu que eles se identificassem. E ele deu o nome. Eu sou o fulano de tal, que fui interno aqui dessa instituição. Rapidamente, a Nancy, né, pela sua memória, tentou localizar pelo nome, né? E aí falou assim, olha, meu amigo, eu não me recordo de você. Pelo seu nome, infelizmente, eu não sei quem é você. Falei, sim. Eu era o bebê do berço 13. E aí a Nancy disse, o bebê do berço 13? Sim, você está dizendo que você era aquele bebê, aquele que viveu só 2 meses, assim? Falei, perfeitamente, era eu. Meu irmão, você não tem nada que nos agradecer, que nós não pudemos fazer nada por você. Nós só cuidamos daquele corpo até você desencarnar. Falei, não, a minha irmã está muito enganada, porque você está se referindo ao meu corpo. Mas eu, enquanto espírito, era lúcido. E como eu vivia muito emancipado daquele corpinho, eu recebia as preces, as boas palavras, as vibrações. E eu fui levado pelo meu instrutor espiritual a acompanhar estas reuniões, o estudo do Evangelho. Aqueles 2 meses foram fundamentais na minha renovação espiritual. Agora, eu só não podia me manifestar, porque o corpo não permitia. Mas eu recebia tudo. Eu tenho um caso de autismo na família. E olhando outro dia, essa criança autista, eu estava vendo que, embora ela viva no seu mundo próprio, mas que ela entendia perfeitamente o que falávamos para ela. Ela só não obedecia. Mas aí nós falamos não para uma determinada coisa, e ela imediatamente reagiu, se revoltou. Entendeu muito bem, né? Entendeu muito bem. E olha, não pode fazer isso. Ela não pode. Entendeu? Não pode. Claro, ela fez birra, resmungou, aquela coisa e tal, e mantivemos o não. E aí mostramos para a mãe, para o pai, olha,
tem que educar, a educação tem que acontecer. É um espírito. Ele entende. Tá? Embora ele esteja voltado para si mesmo, mas ele está aqui na Terra para ser educado. Ele está aqui na Terra para dar continuidade ao seu aperfeiçoamento. Então, vocês não podem usar o autismo como desculpa. Ele tem que ser levado ao processo de inclusão com especialistas, na escola. Esse tem que ser todo o trabalho. O autismo é um transtorno, mas esse transtorno é educável até um certo ponto, mas precisa ser feito todo esse trabalho. E aí a evangelização no centro espírita é da máxima importância, porque esse espírito, obviamente, está endividado perante a lei divina. E qual é a melhor terapêutica? O evangelho. Então, o passe, a água magnetizada ou fluidificada, o evangelho no lar, o evangelho no centro espírita, e levá-lo à convivência social, até onde ele conseguir ir, dependendo do grau desse espectro do autismo. Então, o espiritismo tem explicações sobre o autismo e tem também toda uma terapêutica, e mostrando que nós temos que ir além do que ele está mostrando para nós aqui nesta atual encarnação. Porque, acima de tudo, ele é um espírito que está reencarnado e nós não podemos esquecer disso. É um tema fantástico, é um tema profundo, extremamente educacional e que, se Deus quiser, nós voltaremos aqui a abordá-lo aqui no nosso programa na Era do Espírito, mas eu espero que as reflexões feitas hoje já nos levem, né, a novos pensamentos sobre como lidar com uma criança que esteja apresentando esse transtorno do autismo. Dicineia? Realmente, né, um assunto assim muito interessante, né, o Marcos. E uma coisa que você falou no princípio, né, é aquilo, né, nada é predeterminado, não é porque é assim que vai ser assado. A gente tem que tirar esse olhar. Pode ser, pode, mas nada é predeterminado, né? A gente reencarna com as deficiências, com as dificuldades que são necessárias para a nossa evolução. Levando em consideração, e a espiritualidade sabe disso, e é isso que nós temos que entender, que nós somos individualidades, que nós aí, cada um de nós, né, tem uma forma aí para poder lidar com isso. Então, o que me é passado não vai ser o mesmo para você, né? Da mesma forma que eu e você passamos, às vezes, por aflições que são as mesmas, vou dar um exemplo, da qual nenhum de nós está isento, que é a perda de um ente querido. Todos nós, em algum momento, passaremos por isso, ou da nossa própria desencarnação. Mas eu verei de uma forma e você verá de outra, porque nós trazemos isso em nós, essa bagagem. Então, o que você falou é muito importante para a gente entender que não é porque aquele espírito veio com esse espectro, né, com TEA, com autismo, que ele fez isso. A gente tem que tirar esse olhar, porque às vezes a gente fala assim, né, olha só como é que a gente tem essa mania. Outro problema, até não, a pessoa está sofrendo muito. Nossa, deve ter sido muito ruim na reencarnação anterior. E às vezes não é isso. Tem outros fatores. Ou veio com vários filhos problemáticos. Aí a gente já pensa que aquele pai ou aquela mãe é responsável, que foi ele que levou aquele espírito para aquele caminho. Quando, na verdade, às vezes, reencarna por amor para ajudar aquele espírito a sair daquilo. Então, não existe esse pré-determinismo. Não existe, se você matou com um tiro, vai morrer com um tiro. Se você fez sofrer muito, você vai... Entendeu? Não tem isso, porque a lei de Deus é lei de amor. É claro que a nossa ciência ainda não tem essa capacidade, né? Ainda não tem. E isso aí eu acho que é mais uma das formas de Deus mostrar para a gente que nós não detemos aí, né, todo esse poder nas nossas mãos, né? De mostrar para a gente, opera aí, né?
porque a gente percebe à medida em que a gente vai. Você falou uma coisa muito interessante, né? Que a gente, não sei se foi nesse ou em outro programa que nós conversamos, que a gente não consegue criar uma semente. Né? A gente consegue sim fazê-la brotar, a gente consegue, mas a gente não consegue criar uma semente, porque isso é criação divina. E o que é criação divina a gente tem que respeitar, a gente não tem esse patamar. E assim são aqueles nossos queridos, né? Que em vez de a gente ficar procurando causas, o porquê, justificativas, né? Aí eu me lembrei quando você estava falando do cego de nascença, né? Quem pecou? Ele ou seus pais? As pessoas queriam saber, né, por que ele estava cego, né? E a gente tem que mudar esse olhar. Como que a gente acolhe? Como que a gente cuida? Como a gente auxilia? Porque você deixou muito claro aí, e a gente tem tanto na nossa literatura, você se utilizou, eu perdi aqui, eu não me lembro, esse exemplo que você usou, porque a gente tem um no céu e inferno, de um espírito com síndrome de Down, não sei se você lembra, em que ele foi evocado e ele estava encarnado. Eu não sei se foi esse exemplo que você se utilizou, agora eu me perdi, né? Que a gente vai pensando em muitas coisas, a cabeça vai funcionando assim, né? E eu me perdi. Mas a gente tem um exemplo desse, eu acho que é no céu e inferno mesmo, de um espírito que estava encarnado com síndrome de Down, e que ele foi evocado pela sociedade naquela época, e que ele deu esse relato que você falou. Apenas o corpo não consegue se manifestar, mas que ele estava ali absorvendo tudo que estava ao redor dele. Então a gente percebe que eles reencarnam não é para simplesmente passar por nós, mas para que eles sejam ali, né, disciplinados, com amor, né, com firmeza, sempre guiando aí para essa educação, para esse amor que Jesus nos trouxe. Então não é porque a gente acha que aquele espírito não está entendendo nada que a gente vai deixá-lo fazer o que ele quer. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que educar, né? Porque mais tarde, e você deu esse relato, né, tão bonito aí do agradecimento daquele espírito, né? Mais tarde, a gente vai ser cobrado, porque da mesma forma em que ele foi auxiliado por esses irmãos, ele poderia ter sido relegado e não ter aí tido esse amparo para o seu crescimento, né? Para aqueles 2 meses que para a gente parece tão pouco, mas que foram tão importantes. Verdade. Né? Então, aí como o nosso irmão, né, ele gosta de provocar a gente, né? A gente agora aprendeu essa palavrinha que ele trouxe aí em outro estudo nosso, né? Fica aí esse olhar que ele nos trouxe, né, para a gente buscar como melhor fazer, e nós temos dentro da nossa doutrina, a gente tem obras subsidiárias para auxiliar esses irmãos que nos chegam aí, né, solicitando, pedindo e necessitando desse nosso amparo, desse nosso amor, através da disciplina, da orientação, né, para que ele leve consigo esse aprendizado que é muito relevante para o seu crescimento espiritual. A gente agradece aí ao nosso irmão Marcos mais uma vez, né? Trazendo esse olhar para a gente. A gente agradece a todos vocês que estão nesse momento, que vão estar posteriormente, né? Pedindo sempre a vocês, como colocamos aí na vinheta inicial, que compartilhem esse vídeo, que divulguem, porque é importante para o nosso trabalho e para que a plataforma também perceba que esse trabalho que nós estamos fazendo nesse momento é um trabalho sério, de muita responsabilidade. Então, curta, compartilhe, né? E esteja sempre conosco aí. Então, Marcos, para a gente encerrar, a gente não pode deixar de agradecer, como eu falo, né? A gente tem que ser grato em todos os momentos. Então, vamos aí, mais uma vez, aproveitando essa comunhão de pensamentos que estamos, aproveitando aí esses nossos corações que estão elevados, dar graças ao nosso Pai pela oportunidade que temos de, ao longo de nossa caminhada,
fazer a diferença na caminhada do outro. Que não achemos pouco aquilo que fazemos, se o fazemos com amor, com sinceridade, e que possamos doar a cada dia o melhor de nós para os nossos irmãos e para a construção desse nosso planeta Terra tão belo, tão rico e tão maravilhoso. Que sejamos esses construtores do bem através das nossas pequenas ações, através dos nossos pequenos gestos, mas que sempre possamos estar contribuindo para esse trabalho abençoado que nos é trazido a cada instante e a cada dia. Assim, agradecendo mais uma vez a esses benfeitores, ao nosso irmão Jesus e ao nosso Pai, encerramos mais uma noite do programa Na Era do Espírito. Que assim seja. Então, meus irmãos, a gente agradece mais uma vez a todos vocês, ao nosso irmão Marcos aí, né? O nosso abraço carinhoso, tá? E até o nosso próximo encontro, tá bom? Onde a gente vai trazer aí, o Marcos traz sempre pra gente, né? Assuntos muito relevantes para essa construção aí melhor de nós espíritos. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Portal do Consolador, divulgando a mensagem do bem. O seu canal de difusão do movimento espírita, divulgando, construindo, unificando e aproximando as pessoas. Com Jesus e Kardec, construindo um mundo de fraternidade.